Fim de papo no Maracanã, Fluminense 0, Vasco 0, 1 ponto. Para poder a gente somar na tabela de classificação, mas a gente precisa conversar sobre alguns fatores que são importantes a gente trocar essa ideia. Depois da vinheta, vamos bater esse papo rapidinho e bem objetivo. Fica comigo até o final, solta a vinheta aí. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner. E para mim é sempre um motivo de alegria estar aqui com todos vocês. Sempre bom começar agradecendo a tua parceria, a tua amizade, a tua participação, que é sempre muito especial. Muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado pelo teu apoio com este trabalho, beleza? Vocês são especiais demais. Já quero contar com um carinho todo especial do teu like nesse vídeo, tá? Se inscreva no canal para você que ainda não é um inscrito, ativa o sino, comenta aqui embaixo, deixa a tua opinião, o que você achou dessa partida, tá bom? E se você puder, depois no final compartilha esse vídeo. Vamos falar rapidamente sobre esse jogo, né? O jogo acabou agora lá no Maracanã, a gente já tá indo perto já de meia-noite. Até eu fazer as edições desse vídeo, né? Vou soltar ele por mais ou menos aí meia-noite e meia, meia-noite, 1h da manhã, tá? Eu sei que ainda tem gente aqui que fica aguardando para poder trocar essa ideia com o canal Meu Tricolor, comigo também, com o Fagner. Mas vamos lá. Fluminense iniciou esse jogo e tinha uma dúvida que era a presença do Keno. O Keno não jogou, quem jogou foi o Renato Augusto, tá? O Fernando Diniz optou por colocar o Renato Augusto e aí jogou como se fosse num 4-4-2. E o Guga foi mantido na lateral direita, que o Samuel Xavier ainda está machucado. A mesma forma o Thiago Santos, que jogou no lugar, né, do zagueiro. Vamos botar o Marlon, que em tese seria o titular. E eu quero destacar o primeiro ponto positivo aqui para mim, tá? Não sei se você vai concordar, mas fica à vontade também para você discordar de mim. Thiago Santos está cada vez melhor nessa nova função que ele foi colocado. Porque ele não é zagueiro, mas como não tem vaga de volante, ele foi colocado para jogar na zaga. E tem ido muito bem. Mas Fagner, ele foi expulso. Ele foi expulso porque ele foi defender um colega dele. Aí é que tá o negócio, entendeu? E ele nem fez muita coisa para ser expulso, não. É porque o juiz, naquele momento, sabe que tá tudo muito quente, ele escolhe 2 pessoas para expulsar de cada lado e expulsa. Expulsou o Thiago Santos e expulsou o Medel do Vasco da Gama. Tanto que, na minha opinião, o jogo depois dessa expulsão, o jogo fica muito ruim. O jogo estava muito bom quando estava 11 contra 11. E quando fica 10 contra 10, o jogo cai para mim de qualidade, cai de produção. Mas enfim, Thiago Santos vem ganhando pontos na minha avaliação e vem se tornando um grande candidato a, se não for titular, a ser um cara que pode contar com ele sempre que estiver disponível para poder entrar no decorrer da partida. Beleza? Então, ponto positivo para Thiago Santos. Agora, ponto negativo. Meu irmão, o Guga, se o ano passado ele nos ajudou bastante, esse ano o Guga tá sumido. O Guga tá muito ruim nesse início de campeonato carioca, né? Ainda com o time titular, tudo bem que é o 3º jogo. A gente vai ter paciência, a gente vai trocar ideia aqui. Não tem como a gente querer o mesmo ritmo que terminou o ano passado, porque os caras entraram de férias. Então vamos ter paciência com certeza. Mas tu não pode estar tão desligado assim, ainda mais se tratando de um clássico. A gente vinha falando aqui que há 8 jogos o Fluminense não vencia um clássico. Há 8 clássicos. E aí tinha essa oportunidade contra o Vasco da Gama. O que aconteceu? Desperdiçou novamente, né? É claro que teve alguns fatores. A bola que sobra para o John Arias, ela bate na mão do Medel. Só que o VAR não chama. Mas também o John Arias não foi feliz num chute no rebote. Porque foi meio que em cima do Léo Jardim e o Léo Jardim conseguiu fazer a defesa. Mas o Vasco também nos ameaçou bastante. No primeiro tempo, uma bola na trave do Léo, né? Ex-moleque de Xerém, Léo Pelé. E o Fábio, ele teve uma atuação tranquila, uma atuação segura. Mas o Vasco passou perto ali da gente ali de também conseguir uma vitória que o Vasco precisava vencer hoje, mas graças a Deus não venceu. Nós também não vencemos e aí o empate
ele foi pior pro Vasco do que pro Fluminense. A gente se mantém na liderança, né? Claro que o Flamengo joga amanhã e acho que se o Flamengo vencer, o Flamengo pode passar a gente, enfim. Ainda não sei como é que tá a tabela de classificação. É algo mais ou menos próximo disso. Mas o Fluminense, o nosso tricolor, ainda precisa, sabe, ganhar mais ritmo de jogo. Eu tô sentindo uma coisa, não sei se vocês vão concordar comigo. Parece que o Fluminense não tá fazendo tanta questão de ganhar esses jogos agora. Tá? Parece. Tô falando... bota aí no time titular. Mas Fagner ganhou contra o Bangu e ganhou contra o Sampaio Correia. Ganhou, mas você viu o sufoco que a gente passou contra o Sampaio Correia, né? Que eu pensei que ia ser fácil. Mas hoje, contra um jogo mais equilibrado, contra um Vasco da Gama, a gente teve um pouco mais de dificuldade e a gente precisa se soltar mais. Mas é aquilo que eu falei, vamos ter paciência, né? E eu preciso também trabalhar paciência. No sábado agora, 4 horas da tarde, o Fluminense volta a campo contra o Madureira. Não sei se vai botar os titulares, ou não sei como é que tá a programação, se vai já deixar os titulares para treinar com tudo para o próximo jogo de quinta-feira que vem contra a LDU. Mas, ao meu ponto de vista, deveria jogar o time titular para poder dar mais uma sequência para esse time, para poder a gente ir encorpando cada vez mais. Outra coisa importante, entrou o Lima no lugar do Felipe Melo. O Lima, né, não tinha entrado ainda, se eu não me engano, em alguns jogos, né? Entrou, se eu não me engano, acho que contra o Bangu, se eu não me engano. Mas estava entrando muito pouco. O Lima entrou hoje e entrou bem, sabe? Deu uma outra dinâmica, deu lá um chute para gol lá, não foi na direção, mas entrou bem. Outro para mim que entrou bem foi o... Na verdade, quem entrou para mim entrou bem, que foi o Felipe Andrade. Entrou fazendo uma proteção boa ali na zaga, em cima do Verratti. O Antônio Carlos entrou bem, tirando umas bolas aéreas por cima e uma bola por baixo. Aqui na lateral direita ele tirou também. E outro que pra mim entrou bem também foi o Douglas Costa. Douglas Costa entrou bem, fez uma jogada bonita demais, dando uma caneta. Só que a última conclusão, o último passe ainda tem sido ruim. Mas isso a gente vai trabalhar paciência para poder melhorar. E depois ele abriu uma jogada pelo meio e bateu forte, né, de canhota. A gente sabe que está tudo um processo no início, né? A gente ainda vai precisar de um pouco mais de tempo para poder ver esse time soltar, mas a gente precisa, né, meio que não esperar muito tempo. A gente precisa meio que acelerar isso quanto antes. Então, jogou hoje contra o Vasco, vai jogar sábado contra o Madureira e depois é o jogo contra a LDU. E uma coisa, para a gente finalizar esse vídeo, para ele não ficar muito grande, tem me preocupado bastante. O Fluminense hoje estava optando por fazer algumas linhas, né, de impedimento. Eu acho que você observou bem isso. E numa que o David fez até o gol, ele volta a ficar em cima da linha do meio de campo e não tem impedimento, né? Só que o corpo dele está inclinado. Então o corpo dele inclinado, o ombro está à frente da linha do meio de campo e o VAR concedeu ali o impedimento, né, salvando o nosso tricolor. Porque ali foi feito o gol do David, era 1-0 para o Vasco da Gama. Então o Fluminense tem feito algumas linhas. E qual é a estratégia de fazer essa linha? É porque nesse momento não vai ter pique, e talvez até num outro momento também não vai ter pique de acompanhar um ataque de velocidade. Uma vez que a nossa zaga é Felipe Melo, 40 anos de idade, e o Marcelo pela lateral esquerda. Que, venhamos e convenhamos, eles são muito bons em alguns aspectos. Em passes, né, em técnica, em toques curtos, mas em velocidade a gente não pode ser, né, mentiroso. Não tem mais velocidade nem em Marcelo, nem em Felipe Melo. A gente estava sendo salvo em algumas bolas pelo Thiago Santos. Thiago Santos teve uma outra que o André salvou, que o Guga vacilou, o André salvou. Então, contra a LDU, que eu não sei como é que a LDU tá jogando, mas provavelmente eles vão querer jogar em um contra-ataque, a gente precisa ter uma nova estratégia, né? Ou alinhar melhor essa estratégia do impedimento. Porque isso tem me preocupado bastante, pelo menos nesse primeiro trimestre aqui. Então vamos torcer para que isso possa ser ajustado pelo Fernando Diniz, que é um cara que conhece, que treina muito, mas a gente não pode dar mole nesse quesito, porque para mim se mostrou um ponto fraco
Um ponto muito vulnerável, tanto que saiu o gol do David, entendeu? E quase saiu um outro gol se não é o André catando por ali por baixo ali no carrinho. Então, para mim, é uma importância muito grande a gente ficar de olho e atento nisso e trabalhar melhor a questão da qualidade na linha de impedimento. Se for fazer, faz direito, porque aí você vai deixar o ataque sempre impedido. Agora, se o ataque marcar a linha direitinho, já era, vai sair na cara do Fábio e aí vai ser difícil o Fábio defender essa bola cara a cara, beleza? Mas essa é a análise que eu queria trazer para vocês. Fluminense 0, Vasco da Gama 0. Não voltamos a vencer, mas vamos ter calma. A gente tem mais 2 clássicos pela frente. Tem o Botafogo e tem o Flamengo. Vamos torcer para que a gente possa, no próximo clássico, se eu não estou enganado, contra o Flamengo, né? Que é no meio, entre a LDU e entre os 2 jogos da LDU, tem um Flamengo aí. Vamos ver se a gente consegue vencer esse clássico e volta a vencer um clássico a 8 jogos, agora 9 que a gente não ganha. Beleza pura? Beijo no teu coração, obrigado pelo carinho. Quero te desejar uma ótima noite, né? Dia 14, tá se encerrando aí de fevereiro. Já deve ter se encerrado já. Então, muito obrigado pela tua presença, pela tua parceria. Tamo junto. Se você puder, deixa o teu like pra mim. Grande abraço. Tamo junto, valeu.